Boa noite, loucos, boa noite, loucas. Eu sou o Daniel C. Estamos aqui com mais um Papo de Louco. Hoje o papo será mais louco do que de costume. Pela primeira vez nós estamos trazendo aqui um artista cuja principal forma de expressão são as artes plásticas, em suas mais diversas formas, sejam murais, sejam cartoons, sejam quadros, sejam pinturas, sejam retratos, sejam caricaturas. E ele também escreve, ele também é ator e tem muita história para contar. E é o meu grande amigo Renato Andrade, que está aqui comigo. Salve! Demorou, mas estamos aí. É um enorme prazer. A gente deu uma queimada na largada, mas agora vai, né? Exatamente, Era... Que se tivesse sido gravado aquilo, né? Mas vai ser bom também. Vai estar, hoje vai ser melhor, porque aquele dia não foi. É verdade. Não foi fundo, né? Não foi fundo. Isso. Não foi nenhuma brochada. Não. Brochada. Mas foi uma boa preliminar, né, Dani? Foi uma boa preliminar. Legal. Renato, você é de Ribeirão mesmo? Cara, eu nasci em Franca, em 1964. Uhum. Em 14 de julho de 1964, ou seja, né? Revoltado mesmo, né? Nossa Senhora! A queda da pastilha e o golpe militar, né? Uhum. Mas eu vim pra cá bebezinho, assim, né? Nasci lá. Eu e o meu irmão mais velho, o outro já nasceu aqui. Mas eu vim pra Ribeirão bem pequeno. E aí aqui eu construí a minha história nas artes. Tá. E você sempre viveu das artes, mas também passou pela propaganda, né? Sim. Que claro que era uma forma de viver. O que a gente estava conversando, né, Dani? Eu, na verdade, assim, posso dizer que eu estreiei profissionalmente no jornal Diário, que eu tinha 15 anos, e comecei a publicar cartoon, charge, né? Tá. Então, foi minha estreia profissional ali no jornal O Diário. E eu sempre gostei muito de desenhar, desde que eu me lembro por gente, assim, né? Eu ganhava aquelas canetinhas Silva Pen, bloco, meu pai e minha mãe sempre me abasteceram de material, então... E eu louco que tem uma tia minha que um tempo atrás ela lembrou, pô, eu já fazia vozes, né? Eu já criava uma historinha ali, né? Tipo, eu fazia uma cena de faroeste, eu já fazia as vozes dos caras. Então eu sempre tive essa coisa com o desenho. Tá. E aí eu tomei coragem, eu tinha 15 anos, peguei minha pastinha com os cartoons que eu tinha feito umas charges e levei lá no jornal. Coloca uma charge aí, por favor. Essas aí já são do jornal A Cidade, né? Mas aí Mas só para ter uma ideia E aí eu comecei a publicar lá. Aí fizeram uma matéria comigo, inclusive a Mariângela Gumerato, né? Que, pô, muito tempo depois, ela estava na Globo, ela fez também uma reportagem comigo na Globo, mas a primeira pessoa que fez uma reportagem no Jornal Diário foi a Mariângela Gumerato. E aí foi legal, até o dia que eu fui lá falar com o seu Gilbar que eu queria receber, né? Eu levei um esporro, né? Porque eu comecei a publicar, era uma cegonha. Cara, era um personagem assim, era meio baseado num desenho animado que eu via. Não sei se era do tipo Pernalonga. Eu sei que tinha uma cegonha, só que eu fiz uma versão crítica, né? Pô, isso em 79 eu já fazia crítica política. Ditadura, né? Ditadura total. E aí eu fazia ela, tipo, era uma cegonha brasileira. Então ela sempre falando, né, do drama, levando criança pra favela. Era um negócio bem, bem crítico, assim. Aí eu publiquei, não lembro quantos eu cheguei a publicar. Aí um dia eu falei, pô, eu vou lá. Fala que eu quero receber, né, moleque, né, cara de pau. Aí cheguei lá, não tem o seu Jubaí. Você sabia que o Glauco e o Pelicano começaram aqui com a gente? Sabe assim, né? Você quer receber, né? Você tá tendo a honra. Pô, eu sei que aí eu fui pra propaganda, né? Comecei a fazer estágio em agência de publicidade, como arte finalista, layout. E paralelo sempre da arte, né? Fazendo ilustração, aí eu comecei a colaborar com a imprensa alternativa, né? Saudoso GTO com Minha Code Maria, lembrei, né, também. A revista Minas, logo no comecinho do Ivo da Gisele, hoje Minas, hoje, nem precisa apresentar, né, da ópera, do teatro. E eles tinham essa revista Minas, e aí eu mandei os desenhos também, e aí comecei a publicar na Minas. E o Ivo até hoje ele conta a história, Magrela! Falando pra Gisele, cheguei lá, veio o Vieira, que ele chama de Vieira, que é o Renato Andrade Vieira. Deu a mãozinha, quase que quebrei a mãozinha dele, os desenhos, pô, o moleque é bom.
Então foi assim, cara. Minha história foi sempre procurando brechas onde eu poderia mostrar o meu trabalho. Né? Então, e eu trabalhei muito tempo em agência mesmo, diretor de arte, né? Passei por várias agências. De vez em quando eu faço os freelas ainda, né? Para agências de propaganda que me procuram, né? Para fazer ilustração. Sempre meu forte é ilustração, né? Mas na época da Pentagrama eu também ajudava a criar também, né? Diretor de arte, eu dava meus pitacos lá. E aí eu fui construindo dessa maneira mesmo, né? Meio fazendo um pouco de tudo, mas sempre com o lance da pintura, da ilustração, né? Quadros, mas para sobreviver, ilustração de livros, né? Ilustrei alguns livros infantis, né? Fiz capa também para livro, capa de disco. Eu tava vendo esses dias É Tudo Cena Dela, né? É Tudo Cena Dela. A capa, eu criei aquela marca. O Marcinho Coelho esteve aqui, Marcinho Coelho esteve aqui semana passada. Que legal, eu fiz. Criei aquela marca que acho que até hoje eles usam, né? Uma marca que eu criei, que eu tenho um grande orgulho, né? Que era muito legal mesmo. O disco ficou muito legal. E é isso, Dani. Assim, até hoje, se parar para pensar, até hoje eu vou nessa, assim, né? De quem me chamar, eu adoro desafios também, né? Você já fez isso? Já. Não fiz, mas eu vou lá e dou um jeito de fazer. Dá jeito de fazer. Você tem algum personagem fixo ou você sempre cria um personagem novo? Não, tinha essa cegonha, né? Que era um personagem. Mas como depois eu comecei a fazer charge para jornal, cartoon, aí não tinha um personagem. Era sempre uma coisa... Na verdade, os personagens eram os políticos, Eram né? os políticos, né? Era charge político. Palocci, Darcy Vera, Jabali... Nacional também, né? Sim, não, eu lembro que eu muito em 85, não sei... 85 mandei cartoons pro Salão de Humor de Piracicaba, mandei 3 e 2 foram classificados. Pô, e um era do Sarney, né? Falei, puta, eu fiz charge de cartoon com o Sarney, né? O cara tá até hoje aí, né, mano? E eu fiz assim, então Delfim Neto, cara, puta, outro também, nossa, Delfim Neto, cara, fiz Delfim Neto quando era também influente, né? Hoje, não sei se ele tá vivo ainda, Delfim Neto, não sei. Eu acho que não. O Delfim Neto, acho que não, né? Mas enfim. Então, personagem fixo, assim, até pelo estilo do desenho. Pelo estilo do desenho, Mas eu acho muito bacana, admiro muito, né? Principalmente o Glauco, o Angeli, a galeria que eles construíram de personagens, assim, né? É muito legal. Fantástico. Coloca uma caricatura aí, por favor. Caricatura você... Tem um pouquinho de tudo aí, se não tiver... Caricatura você curte fazer. Essa é minha mesmo, né? Então, caricatura... essa é minha, é legal. Caricatura dele mesmo, tem um monte. Eu mando várias. E caricatura é uma coisa que eu fiz durante um tempo também em eventos, né? Eu e o Tomate, que era outro chargista do jornal, a gente era chamado para fazer caricatura em evento, em empresa, institucional, tal, corporativo. E aí em festa, e tem umas histórias bem engraçadas, né? Tipo, você fazer caricatura em casamento, né? Nossa! Você imagina, né? O cara, a gente na festa ali, os dois. E o cara que se vê na caricatura não costuma. Não, eu tava lá, né? Pô, aqueles que... Só faltava a gente pôr o suspensório e a gravatinha borboleta. Eu falei, não, isso não, né? Mas nada contra, mas né, assim, aquela coisa do Daniel Zulay, né? Não, a gente tava lá, pô, e aí eu fazendo caricatura aí tinha um casal, né? O casal, eu já vi que eles estavam já meio chumbadinhos, assim, o casal e tal. Aí o cara me chamou, eu tava com a pranchetinha, eu cheguei lá. Faz uma caricatura da gente aqui. Aí a mulher, não faz não. Não, faz sim. Não, eu não quero. Aí eu lá esperando. Aí, não, por que você não quer? Não, não quero. Porque mulher geralmente tem um certo problema com caricatura mesmo, né? É mais difícil fazer caricatura. Além de ser mais difícil desenhar um traço. Geralmente a mulher, alguma coisa ali, o homem não, o homem quer que detona mesmo. Né? O homem quer que detona. Agora, eu cheguei a mulher ela quer sair mais bonita e caricatura é para deixar ela mais feia, né? E aí eu falei, olha, vão decidindo aí, chega no acordo, depois eu volto. Imagina, não falei, eu vou apanhar, né, da mulher. Mas assim, é engraçado, por exemplo, na Coca-Cola, quando eu era em Ipiranga, eu também sempre fazia uma agenda. E eu fazia caricatura de todos os funcionários. Até a Ana que me chamava, né? A Ana, figuraça lá.
E tá em Delfinópolis hoje, praticamente prefeita lá, né? Muito legal o trabalho dela lá. E ela me chamava e eu fazia caricatura. Só eu ia lá, fotografava, né, o pessoal, do marketing e tal, né, dos setores lá da Ipiranga, que agora é Andina, e aí eu fazia as caricaturas, e aí eu mandava para aprovação, né? Era muito engraçado, né, cara? Porque geralmente ela falava, Renato, adivinha, a fulana falou que o cabelo dela não é dessa cor, sabe? Sabe, a Paula falou que o olho dela... Cara, aí no fim grava meio retrato, assim, né? A vaidade feminina. E os caras não, os caras, quanto mais... Aí, seu fulano, como é que é o teu nariz aqui? Mas isso aí é normal, assim, né? Eu acho que é a vaidade mesmo, feminina, assim, né? É verdade. Então, mas tem isso, né? Tem essas coisas de caricatura aí. E era uma maneira também de... É um trabalho, né? Que é legal, né? Então, em empresa, assim, passava o dia... Teve uma que foi muito legal, que eu fiquei fazendo caricatura e eles não sabiam que estavam sendo caricaturados, né? Fiquei meio escondido ali, foi um dia inteiro, acho que era Leão e Leão, E aí, cara, foi muito legal. E aí o pessoal do evento, que organizou o evento, me chamou e tal. E aí eu fiquei fazendo durante o dia a caricatura de todos, sem eles saberem. Aí depois eles colocaram numa moldura, sabe? Na pauleira, né? E aí no final entregaram a caricatura para cada um. Foi muito bacana, né? Assim, que legal. É um trabalho que é legal, Dani, porque você trabalha muito com a emoção mesmo, né? Com criança, né? Às vezes em shopping também, né? Já fiz caricatura e a criança adora, né? E tem outra história engraçada. Essa foi no shopping, uma empresa, cara, faz muito tempo atrás também. Faz tempo. Tava começando negócio de telefonia, sabe? Tinha. No comecinho da TIM. E os caras faziam uns negócios meio... Evento e tal. E aí, porra, me chamaram... Renato, se você conhecer outro, o Tarcísio, até, pô, faz tempo que eu não cruzo o Tarcísio. Tarcísio é um grande caricaturista também que tem, né? Que era daqui de Ribeirão. Perdi o contato, acho que ele mudou para outra cidade. Aí eu chamei o Tarcísio e falei, vamos lá, Tarcísio. Né? Era uma graninha legal. De repente eu ia na parte da manhã, ele ia à tarde. Eu sei que ele dividiu assim. Pô, aí nós fomos lá, né? Aí chegava, tinha aquele... Na hora que a gente chegou, eu vi que era um stand meio futurista, sabe? Um negócio meio... Tinha muito isso, né, Dana? Aquela coisa meio querer... Coisa de espaço, meio ficção científica. Tinha isso. Aí chegamos lá, a menina super simpática. Na verdade é meio Disney, né? Meio assim e tal, né? Meio, né? Beleza, né? Aí a menina super simpática e tal. Vocês que são os caricaturistas, tá. Aí eu falei, pô, legal, então já vai começar? Não lembro, acho que era o Tarcísio que ia começar, então eu venho aqui amanhã, sei lá, 10 horas, não sei o que. Ela, peraí. Aí ela baixou assim, pegou dois pacotes, os uniformes, né, bicho? Falei, como assim, né? Não, vocês vão trabalhar com essa roupa. Aí ela falou, aí eu falei, eu vi que era um negócio meio prateado, né, bicho? Aí o Tarcísio já começou a rir, né? Pô, eu já era um senhor um pouco acima do peso, né? E ele rindo, cara. Aí fomos lá no banheiro. Eu falei, não, vou lá experimentar, né? Cara, era tipo um macacão, manja, um macacão meio prateado, aquele negócio meio... Tipo assim, perdido no espaço. Total, Dr. Smith, meio os trapalhões também, sabe? No espaço. Cara, eu pus aquilo, cara, e tava meio apertado, né, cara? Eu fiquei parecendo um provolone embrulhado com papel alumínio. Aí não vai dar, cara. E o Tarcísio passando mal, né? Falei, cara, não vai dar, bicho. Aí eu falei, olha, tem que vir mesmo, porque isso aí é empresa. Falei, Tarcisão, você abraça os 2 horários? Ele, pô, ganhou o dobro, né? Ganhou o dobro. Aí ele tirou de letra, mas moleque, né? Ele não tinha um nome a zelar ainda. Então tem umas histórias bacanas, assim, né? Teve outro evento que eu fui, era uma amiga minha também que tem uma empresa que organiza tal, festas, eventos. Pô, era a inauguração da loja do Mini Cooper. Sei. Pô, logo no comecinho ali, acho que na Vladimir ali, acho que foi uma das primeiras lojas ali, na Vladimir, Mini Cooper, na esquina, uma loja super bonita, depois acabou fechando, Mini Cooper. Renato, você topa, tal? Topo. Aí, cara, eles projetavam o Mini Cooper numa tela, isso à noite, num bate-estaca, né? E aí eles montaram um andaime, mas o andaime era meio estreito, né? Cara, à noite, assim, né? E era em cima do bar, né, cara? O bar meio ficava embaixo preparando os drinks, e esse andaime. E eles projetavam isso e eu tinha que pintar. Na verdade, eu pintava meio sem ver que eu tava, porque ficava aquele Mini Cooper projetado, mas ficou legal pra caramba, né?
Aí mesma história. Só que foi legal, porque ela pegou, Renato, mas você vai usar uma camiseta. Aí me deu uma camiseta preta que tinha um LED que ficava passando. Cara, assim, eu curti. Essa primeira não deu, né? Porque esteticamente tava muito desagradável. Mas assim, eu adorei. Mas assim, e aí, pô. E aí o barman vai tudo, de vez em quando ele. Uma vodquinha, não sei o quê. Cara, eu peguei leve porque era um daime, né? Mas assim, um evento muito legal, né? Então, o público interage, sabe? Então é uma profissão que tem me proporcionado. O mais recente legal foi, pô, o show do Coldplay lá no Allianz Parque, né? O Salomão me chamou também, o Salomão, né, dono da Spray, marido da Pitty, né? Minha colega de podcast, Pitty Berg, grande Pitty e Salomão. E o Salomão me ligou, tipo assim, sei lá, uma quarta-feira, sotaque dele maravilhoso, né? Renato, quem vai fazer final de semana? Falei, pô, Salomão, não sei, tomar uma, né? Não, vamos pintar um painel. Para onde, Salomão? Pô, eu tô fazendo o camarote do Banco do Brasil, lá no Allianz Parque, no show do Coldplay. Só para pintar ao vivo? Eu falei, pô, Salomão, demorou, né? Então, esse tipo de coisa, né, Dani? Que vamos embora. Isso no final de semana, né? Então, já passei a lista do que eu precisava. Compraram 3 vezes mais, negócio assim, né? Caneta, em São Paulo, loja de material artístico, né? As coisas, né? Tinta importada e tal. E foi uma delícia. Eu fiz nos 2 shows, de sexta e sábado. E eu ficava lá no camarote do Banco do Brasil, pintando também ao vivo ali, né? Também ao vivo. E livre. Podia. E aí que é legal, porque aí eu acabei comecei a fazer, não estava nos planos, mas eu comecei a fazer retrato e caricatura das pessoas que estavam ali no camarote. Foi muito legal também. No fim, no segundo show, eu falei, não, vem aqui desenhar, pintar também, né? Então tinha criança ali, adolescente, o pessoal veio, né? E interagindo também, pintando junto. Foi uma experiência muito legal, assim, muito gostosa, né? Então, proporciona. A gente que trabalha com arte, né, Dani? Às vezes a gente ganha-se pouco, mas diverte-se muito, né? Então, eu tenho alguns momentos legais. Ainda assim, mais quando a gente consegue se conectar com o público, sim, né? E passar isso, né? Essa leveza, né? Na charge, na época do Cartoon, era mais pesado, mas mesmo assim era um prazer você, de repente, fazer a pessoa rir de um fato, né, na política aí, meio desagradável e tal. E eu tinha uma amiga que trabalhava diretamente com a nossa ex-prefeita, Darcy Vera, né? E aí, o auge da Darcy Vera, todos aqueles problemas que teve lá e tal. Ser bandido, aqueles problemas jurídicos. Problemas jurídicos. Tal. Usemos este termo leve. Então, mas aí então, a gente fazia charge sobre tudo isso. E aí essa amiga nossa que trabalhava com ela falou, Renato, todo dia que ela levava os jornais e tal, né? Na época que tinha jornal. Agora não tem mais, né? Ribeirão só tem um, acho. Mas tinha jornais daqui, Folha. Acho que tem uma Tribuna ainda. Tribuna. Acho que é a Tribuna. E aí ela falou que ela pegava o jornal da cidade e já olhava para ver como é que ia ser o humor da prefeita, né? O Tomate pegava até mais pesado com ela, né? Bem bravo. Eu até que pegava leve. E aí ela falava, Renato, olha a charge. Nossa, é hoje, né? Que ela, é hoje. Ela não curtia. É hoje que ela vai ficar cor de rosa. Magenta, né? Mas tem uma coisa legal que eu consegui pegar a caricatura dela. Eu fiz uma caricatura dela que ficou bem simpática, assim, né? Tanto é que a própria ex-prefeita Darcy usava. Tá. Ela mesmo começou a usar. Nas redes sociais e tal, assim, ela punha caricatura, ficou legal mesmo. E aí, me remeteu outra história engraçada do, o gênio, meu grande mestre, guru, saudoso Pelicano, né? Grande Pelicano, gênio, um dos maiores cartunistas que esse país já teve, né? Ao lado do irmão dele, do Glauco. Bom. E o Pelica ele nunca foi muito de fazer caricatura. O traço dele era genial, mas ele... Tipo Enfio também, não era um bom caricaturista, assim. Então o Pelica... E aí uma vez, eu fui fazer um freela, né? Sempre nos freelas, né? Fui fazer um freela lá pro sindicato dos trabalhadores municipais, né? Dos servidores lá, em frente ali, ó, industrial ali, escola lá, sei lá. Põe o logo de novo aqui, por favor. E aí eu tô lá esperando e tinham vários jornais ali, né? A logo mesmo. Aí tinha um jornal lá que tinha uma charge do Pelica, né? Aí eu olhei. A minha
a minha Darcy Vera. Pegou a minha carinha, né? Eu falei, pô, ele pegou mesmo. Ele não pegou mesmo. Aí eu encontrei com ele e falei, Pelica, você pegou minha Darcy Vera, eu me senti honrado, né, cara? Uma honra, né? E ô, Renatão, pô, foi mal aí, aqui eu não tava conseguindo fazer a Darcy Vera, eu fazia... Eu falei, vou pegar do Renatão, que ficou legal, né? Pô, Pelica, cara, obrigado, cara, sabe assim, que honra, né? Pô, eu devia ter guardado, cara, eu acho que eu não guardei. E essa charge dele, né, que era... E ficou engraçado que o traço dele nada a ver com o meu ali da caricatura, né? Então, aquela cabecinha ali, né? Cabecinha. Aleatória ali. Foi bem uma das histórias bacanas que eu tive com o Pelicano, né? Uma outra história bacana que eu tive com ele foi que a gente participou do Salão de Humor Bancário. Isso também é anos 90, começo dos anos 90. E aí a gente participou do Salão de Humor Bancário. E aí a gente ganhou. Não sei, acho que eu ganhei em primeiro, ele em segundo, não lembro como é que foi. Sei que nós ganhamos. Tá. E aí combinou de ir lá, sei lá, num sábado de manhã pra gente receber o prêmio, né? E aí eu cheguei lá, o Pelica tava fumando lá. Falei, ô Renatão, parabéns aí, Pelica. E aí? Salão de Humor Bancário, né? Será que vai rolar, né? Uma verbinha, né? Do prêmio, né? Cara, aí chegou lá, aquela cerimônia e tal. E não tinha dinheiro. E eles deram 2 troféus, né? Troféuzinho, né? Só que não existe troféu imagina, não existe troféu para cartunista, né? Então eles tiveram a ideia de pegar tipo, aquele troféu das máscaras do teatro, né? Sim. As máscaras, uma sorrindo e outra triste, né? Tipo era uma rindo e uma triste, chorando. Aí deu pra gente troféuzinho, até hoje tá guardado lá no lugar de honra. Lá. Aí quando a gente saiu, o Pelica falou, Renatão, isso aqui é o seguinte... Isso aqui é quando a gente descobre que a gente ganhou, né? Essa gringa. E isso aqui é quando a gente recebe o prêmio, né? Ele não perdia uma, né? O Pelica não perdia uma, cara. Ele fazia... eu me escoro muito no tipo de humor dele, que ele falava que era humor caipira, né? Que é um humor engraçado mesmo, assim, né? O Pelica, ele era muito engraçado. Ele, pessoalmente, a presença dele, né? E as máximas do Pelicano, né? Assim, que era... Mas por mim, Renatão, depois que eu descobri que existe beleza interior, eu vivo tentando virar do avesso, né? A Pelica era... Aí uma vez ele foi dar uma oficina um curso de cartoon. É muito difícil ensinar cartoon, charge. Eu já dei oficinas. Até dá, mas é muito difícil você passar esse humor para criança, adolescente ou para adulto. É difícil, mas aí é legal porque surgem ali os talentos que você... né? O Dilcinho, que é um grande ilustrador, um artista, ele foi aluno meu criança, né? Colega, hoje trabalha também no mercado publicitário e tal. E o Tomate eu conheci, o Tomate também fez cursos com Pelicano, né? Que hoje, imagina, o Tomate dirigiu a animação com o Angeli, foi diretor de animação do filme do Angeli. O Tomate surge mais tarde, depois, nas histórias engraçadas também. Mas aí o Pelica foi dar oficina na oficina cultural ali, quando era na São Sebastião, Cândido Portinari. Oficina de cartoon com Pelicano, né? Pelicano famoso, né? Aí depois ele me contando, Renatão, eu primeiro dia, lotado, cheio de molecada, tudo lá, né? Vamos ter aula com o Pelicano, um grande cartunista. Aí, na hora de ir embora, molecada tava tudo lá. Ele me contando, né? Molecada tudo lá fora, saindo, alguns pais indo buscar. Aí Pelica vai lá, entra no fuquinha dele, que tava caindo nos pedaços, não pega, ele desce. Ajuda a empurrar aí! No outro dia devia ter uns 8, né? Seguir carreira, né? Pra ser cartunista. Então, ele fazia esse humor, assim, né? Ele brincava muito, né? Primeiro, ele lançou uma revista, Prato Feito, aí eu fui lá, muito tempo atrás também. E eu já começava a fazer meus primeiros cartoons, né? E aí a dedicatória da Prato Feito, ele com aquela carinha de sacana assim, né? Aí, Renatão, ainda vai dar pra grande cartunista, né? Coloca algum quadro mais elaborado aí, por favor. Vai mudando as imagens. Eu não tô vendo aqui, tá? Mas tá falando do... Não vai confundir com aquela pasta que eu te mandei que tá escrito Proibidonas, não, senão vai ficar feio o negócio aqui. Essa tela é mais recente. Essa tela é a série das Ilhas Imaginárias, né? É um trabalho que o pessoal gostou bastante, né? Vendi algumas e agora eu quero fazer uma de grandes proporções, assim, né? Essas aí não são muito grandes.
É uma série? Eu fiz essa série. Essa aí, sim, essa aí... Não, essa aí até que é grandinha, sim. Eu acho que eu fiz pra uma amiga minha que encomendou, a Tânia. Essa deve ter, não sei, 1,20 por 70. Mas eu quero fazer tipo 2 por 2, sabe? Tá. Sim, que acho que vai dar um impacto legal. É legal, hein? Então são ilhas imaginárias, né? É um universo meu aí, um universo maluco, né? Lúdico, de doideira. universo Histórico aí. pictórico. Eu enxergo o subconsciente aí, Sim, sim, tem. né? Tem a ver com isso, né? Com suas ilhas. Eu tô fazendo com agora oceano. um recorte lá bem legal, que eu tô fazendo é tipo uma máscara, né? E é legal que tem gente que vê Inca, tem gente que vê aborígene, tem gente que vê africano, tem gente carranca. Então é uma mistureba. Mas vê sempre coisas ancestrais. Uma coisa assim. E aí uma amiga minha também, acho que foi a Tânia mesmo, falou, Renato, é sua caricatura, né? Seu autorretrato, no caso. Eu falei, não parei para pensar. Eu falei, não, eu acho que sim, né? Você tem, isso é muito recorrente no seu trabalho. Essas máscaras, retrato. Então, no fundo, acaba sendo mesmo, né? Acaba sendo. Tendo um pouco da gente, né? Assim como na música, né? É muito legal você falar de você, mostrar você e ser universal, né? E ser universal. E as outras pessoas verem você, né? Então, E se verem aqui, mas elas já se veem de outra forma. Por exemplo, tem um cara que está falando de som, né? Mas tem um sujeito que esse cara eu escuto todo dia, cara. Pelo menos uma música eu escuto dele por dia. É meio que uma oração, assim. Que é o João Gilberto, né? João Gilberto, pra mim, é um bálsamo, assim, né? Uma terapia. Quando eu tô feliz, quando eu tô mais ou menos. E ele... A interpretação dele, na verdade, né? Sim, porque ele compôs poucas músicas, né? O Pato... Não sei se o Pato foi ele, não. Bim Bom, mas ele interpreta muitas músicas ancestrais, né? Geraldo Batista, aquelas músicas antigas, né? E é louco como que toda vez, cara, que eu tô com alguma coisa, eu escuto a música dele, o cara, ele tá falando pra mim, né? Isso é muito legal, né, Dani? Ele tá falando, eu cantando a música, ele tá falando o que eu tô vivendo ali. Eu acho que nas artes visuais também, cinema, tudo, é isso, né? Você falar de você de uma maneira que a pessoa que está vendo se enxergue e todo mundo tenha aquela sensação de que você... Putz, esse cara está falando de mim, né? Essa é a minha vida, né? Então o João, ele passa isso para mim, né? Essa é a minha vida. Os pés na bunda que a gente leva na vida, sabe? As paixões. É tudo tão bem feito, bem construído, né? Que acaba tendo essa transcendência mesmo, né? Então, na arte também, eu acho, né? Então, na arte... Pintar na rua, assim, fazer murais em calçadas, você já fez bastante isso também, né? Já. Acho que já não faz mais tanto, porque... Não, de vez em quando eu faço até. Eu fiz recente, eu fiz pro Sesc, o espaço do Sesc na Feira do Livro, ficou bem legal, que eu fiz um painel grandão, que ficava em frente ao Pinguim ali. Eu fiz um painel ali, ficou muito baixo. Deve ter foto aí. Inclusive tá eu e meus 2 filhos numa das fotos, assim, na frente do painel, né? Foi recente. Acho que foi ano passado, talvez. Isso, olha lá. Olha que legal. Esse aqui é o Lino, esse aqui é o Theo. 2 moleques. Já estão 3 vezes mais altos que estão aí já. A escadinha aqui já deve estar aqui. E aí esse painel ficou muito legal. E eu fiz lá, e esse painel eu fui improvisando, né? Eu fui criando na hora ali, é muito legal porque aí as pessoas também passam e comentam e falam. E eu tava lá pintando e tinha uma menina, ela tava trabalhando ali, acho que na limpeza ali e tal, né, da feira. E ela ficou olhando, ela falou, ai, nossa, como é que você já pensa antes que não, isso é o que eu tô criando na hora, né? Ela falou, nossa, tem como fazer, ela falou, né? Fazer o quê? Ela falou, faz uma menininha negra, assim, e tal, né? E aí eu falei, faço, né? E como é que é o seu nome, né? Ela falou, Ângela. Falei, putz, aí eu fiz, cara. Fiz uma anjinha negra, assim, e com como se fosse uma anjinha super-herói. Fiz lá e coloquei no meio. Cara, e aí quando ela passar lá, ela falou, nossa, eu vou passar aqui todo dia, eu vou me ver ali, né? Entendeu? Então, criar na rua é muito legal. Mesmo quando o grafite, né?
meu lado grafiteiro que eu tive também. Agora eu tô meio cansado de... Eu ia falar correr da polícia, mas na verdade nunca tive que correr da polícia, não. Mas tem uma nova geração aí que tá mandando muito bem, eu sou amigo de todos eles. Gosto muito de todos eles. E fazer grafite também, né? O pessoal vem, comenta, pergunta. Né? Eu lembro que uma vez eu fiz um... e tem uma coisa recorrente quando você está fazendo arte na rua, assim, ou em um painel, em algum lugar. E uma vez eu estava fazendo um painel na Casa da Cultura, gigante também, e tinha um cara que ficava lá, que era o guarda, ele ficava à noite lá, ele era meio guarda, cara, figuraça assim também, né? E ele ficava lá vendo, né? E aí, um dia ele falou, escuta, na verdade ele era um pouco assustador, o jeito dele, mas ele era gente boa, né? Ele era meio sombrio, né? Não lembro o nome. Escuta, vou te pedir, será que tem como você fazer alguma coisa, colocar um negócio aí? Aí eu falei, o quê? Depende, né? Eu falei, você conseguir colocar. Eu falei, não, o que é o emblema do Corinthians? Aí eu comecei a reparar, o cara era tipo Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel mesmo. Abrigo, bermuda, chinelo, capacete. Cara, não dá. Porque se eu colocar do Corinthians, eu vou ter que colocar do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. Ele ficou meio chateado. Pô, mas faz pequenininho, né? Isso aí muita gente pede, né? Não tem como fazer. Caramba. O Parmeira ali. Não dá. Não dá. Partindo um pouco das nossas histórias anedóticas para a filosofia do mundo atual. Essas tais inteligências artificiais, elas realmente fazem coisas incríveis, sim, né? Sim. Tanto nos textos né? quanto nas imagens, sim, né? Ilustração, Quanto nas texto, imagens, tudo, fotografia, tudo. É uma coisa fantástica, né, cara? É uma coisa que vai dar dor de cabeça pra gente. Então, mas aí que tá. Uma coisa nunca, né? Não, eu não sei, porque aí que tá também, por exemplo, quando surgiu o computador, eu lembro direitinho, cara. Eu peguei no começo, a transição, né? Quando eu tava na Pentagrama, 90 e sei lá. Do Nanquim, né? Do Nanquim, né? Pro... 90, tava começando mesmo. Eu fiz muito layout com guache. Guache, Coline. E o guache, sabe que tem um problema. Inclusive, hoje eu almocei ali no centro, eu tirei uma foto até da Nativa, onde eu trabalhei na Nativa, que era da Navera, da Lila. A Nativa ficava ali no Lafayette, quase na praça, 7 de setembro. Sei. É uma casinha antiga, e tá lá até hoje essa casinha. Aí tem um janelão, eu ficava ali naquela janela, que era meu estúdio de arte. Era uma casa antiga, maravilhosa. Aí depois a Nativa, depois eu fui para Múltiplos, que era também do Augusto, né, marido da Ana Vera. Mas a Nativa era ali. E aí eu passei ali, tirei uma foto, falei, pô, vou fazer um texto, né, falando. E o guache, ali era um casarão bem antigo, E terminava, às vezes eu ficava, sei lá, uma semana fazendo um layout no guache. E aí tinha um overlay, né? Aquele papel, quem não sabe, molecada, hoje é overlay, é um papel vegetal que a gente punha por cima da arte para proteger, né, o overlay e tal. E aí eu terminei e eu esqueci de pôr uma sexta-feira, imagina, né? Eu larguei o pincel e não pus o overlay. Então ficou barata, come. A barata come o guache. A barata come o guache. E ela tem cores que ela prefere mais. Ah, é? Sim, cor vermelha, laranja, ela é mais chegada, azul, assim, mas ela, cara, cheguei lá, o Léo estava comido. Então, voltando agora, né? Então, quando começou, todo mundo falava isso, né? Pô, acabou o computador, né? Corel Draw, acabou. Porque tinha, inclusive, ilustrações prontas, né? Tinha muito. Né? Então, template e tal. Sim, então acabou. Imagina. Não. Então, como eu vi isso, hoje eu vejo, acabou, ferrou. Cara, se um cara quer pegar, ao invés de um quadro, uma tela, ir lá na inteligência artificial e criar uma e imprimir, beleza, tá certo. Mas eu acho que quem quer arte mesmo, não sei, acho que aí já é outra história, né? Outra história. É uma ilustração, né? É uma gravura, né? Peguei uma gravura do Romero Brito e pus no ótimo, achou bonito, pôs lá, uma reprodução, mais ou menos isso. E eu lembro que quando eu trabalhava no Primórdios também, chamava Decisão, era uma agência em cima do Pinguim, ali do Turella, saudoso finado Turella. E eu era ilustrador. Eu era ilustrador, tal, tudo na mão.
Isso aí antes ainda, né? Sim. Tudo no nanquim, arte final. Uhum. E um belo dia o Turella chega com um livrão grosso, assim, papel couché. Eu achei que era um livro de referências, né? Tipo assim, ó, livro de arte, que tinha muito, né, tal. Não, eu não sei se ele trouxe, ou um amigo trouxe, não sei, dos Estados Unidos, que era um livro de ilustrações prontas. Ah, sim. Era arte final. Banco de imagens. Era, mas era um banco de imagens você recortar e destapar. Entendi. Sabe? Tanto é que era o livro, grossão assim, papel couché, até gramatura legal assim, grossa. E do outro lado não tinha nada, que era para você recortar mesmo, era em branco. E era muito engraçado, né, cara? Eu falei, pô, Turella, mas eu sou ilustrado. Não, Renato, não. Falei, pô, o cara vai me mandar embora, né? Eu fazia ilustração. Não, isso aí a gente pode fazer mais rápido. Tal. E não tava nem aí, na verdade, né? E era engraçado, cara. Só que era um negócio americano. Então. Então era engraçado que você imagina, né? Eu lembro que tinha uma ilustração que era a gente ia fazer uma propaganda do negócio de elétrico, não sei se era para prefeito, não sei que era um negócio de poste, de eletricidade. Aí não, Renato, vai lá que daí a gente tem a parte de elétrica, né? Parte de coisa. Aí eu achei, cara, tipo assim, o cara. E era no auge do verão, Ribeirão Pretano, né? 40 graus, né? E aí o cara tudo encapotado, sabe? O cara com um cachecol, aquelas coisas de pele de ovelha, né? Tipo negócio de Natal, né? Putz, e foi. Então, foi uma ameaça também na época, né? Tipo assim, pô, agora. Então eu vejo, posso ser também muito ingênuo, achar que não, agora acabou mesmo, escrever. Pô, eu não sei, eu gosto muito de escrever, faço minhas crônicas, né? Sim, eu adoro escrever. Eu ia então, até, o pessoal tá pedindo livro. Tá pedindo livro. Porque eu consigo, modéstia à parte, o meu texto também, as pessoas se identificam muito. Principalmente que é uma coisa muito do dia a dia, da caminhada. Eu faço uma caminhada, eu escrevo o que me aconteceu durante a caminhada. Aí, sei lá, eu não sei, nem sei direito como é que funciona. Meus filhos que sabem, né? Como é que chama? O site GPT, TPG lá, o que é da... GPT, né? GPT. O site GPT. Eu quero uma crônica falando sobre a caminhada e um cachorro. Vai fazer, mas será que vai ficar também emocional? Vai tocar as pessoas? Eu não sei. Pode ter que ser que seja também, mas... Então eu não sei, cara. Eu vejo a máquina, Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas sem dúvida. Na polêmica... Eu sei que, na verdade, a grande massa, eu creio que já não percebe a diferença. E as pessoas mais sensíveis conseguem. Mas elas já eram minoria mesmo, então... Bom, a grande massa, sem ser preconceituoso, mas é muito engraçado isso, né? Porque a maioria das pessoas, na verdade, a grande massa, eu falei a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas. Elas, por exemplo, né, não liga, né? Não é questão de, ela não é que não percebe, ela não liga muito para aquilo. Então, por exemplo, um exemplo, né? Você também é um empresário, né? Você trabalha com a noite, vocês têm todo um cuidado, né, visual. Mas vou dar um exemplo. Você vai num barzinho aqui em Ribeirão, num bar, aí, por exemplo, você fazendo um merchan aqui agora, vai. Que são amigos meus lá na Valfanger. Você senta naquela cadeira, é uma cadeira que eles trouxeram na Vera Augusta, eles trouxeram acho que lá da Tailândia. Ela é esculpida à mão, sabe? Sabe, cada cadeira é uma peça única, feita por um artesão. Que é um negócio que você tá tomando uma cerveja ali e tal, pô, cerveja premiada, você tá naquela cadeira, você olha. Pra mim é um prazer, assim. Só que a maioria, se sentar nessas cadeiras de boteco, de plástico, sabe, que é tudo igual, de uma marca de cerveja, não percebe. Tipo, assim, tanto faz. Vai ser mais barato, então vamos aqui mesmo, porque... Então eu tô querendo dizer isso, né? Acho que esse é um rebuscamento artístico mesmo, né? Então, pô, eu não sei. Voltando agora à coisa polêmica da inteligência artificial. O lance lá da Elis e da Maria Rita, né? Da Volkswagen. Que foi feito com inteligência artificial, a Elis. Aí vi muita gente que ficou emocionada, que chorou e tal. Cara, eu vou dizer, eu posso estar virando um coração de pedra, um espinho na alma. Mas, cara, não me emocionou. Eu também não. Sabe, não me emocionou pelo fato de não ser Elis. Sabe assim?
Não vou nem fazer um discurso aqui, o capitalismo, ela não ia. Não é isso. Não é isso. Porque ela era contra, porque a Volkswagen na época da ditadura. Não. A coisa de ser artificial demais, sabe? Sim. Inteligência muito artificial. Muito artificial. Sabe assim, negócio meio... E deve ter sido o melhor que o dinheiro pôde comprar, né? Sim, porque se foi a Volkswagen, né, que pagou. Então eu lembro também quando lançaram um dos primeiros filmes, né, que foi o Jurassic Park, né? Sim. Aquela perfeição, dinossauros. Cara, mas aí você vê que é tudo feito por computador, sabe assim, cara? Sabe assim, aquela coisa meio... Eu sou meio vintage, né? Como diria o Ed Mota, né? Vintage. Né? Eu sou um pouco. Então, de repente, o negócio... Tem alguns cineastas que gostam muito de fazer a coisa, sabe? Do que é mesmo. Sabe assim? Com maquiagem, né? Tem um cara, esqueci o nome dele, é um gringo lá, que tem um nome muito louco. E ele faz a maquiagem... Cara, ele é um gênio de maquiagem, ele do Games of Thrones, só que ele faz, ele não é nada de computação gráfica, não é nada de efeito, ele faz com espuma, com... Cara, o negócio é maravilhoso. Sabe, então, eu acho que a mão do homem ainda faz a diferença em muita coisa, né? Então, eu sei lá, posso estar estar completamente enganado, né? Não tem jeito mesmo, não vai ter mais artes plásticas, não vai ter... No caso, sei lá, né? Quando inventaram a fotografia, né? Imagina, né? Os caras lá, os grandes mestres da pintura, né? Que faziam pinturas realistas, né? Realmente. Diferentemente de um cara que faz, sei lá, uma coisa abstrata, o cara que faz uma pintura acadêmica realista, aí inventam a fotografia. Eles devem deve ter rolado o mesmo tipo de boato, né? Claro. Não, acabou. Por que o cara vai comprar uma tela se tem a fotografia? Né? Tem a fotografia. No entanto, até hoje, os artistas estão aí. Então, sei lá, é um assunto bem louco. Papo de louco. É um papo de louco. E música, música também. Música também já tem música feita por... Tem. E a música... mais fácil ainda, né? Porque você joga os ingredientes. Uma que ninguém escuta a música inteira mais. Então, para fazer 15 segundos ali de TikTok, qualquer robôzinho faz, né? Põe os ingredientes, né? As pessoas não têm paciência mais para nada, né? E é louco, né? Porque você pegar, por exemplo, o sampler, né? Que o cara, o sampler, eu lembro quando surgiu o sampler, todo mundo, isso é roubo, é a morte, não sei, o sampler, né? E é tão legal, porque, por exemplo, meu filho estava escutando uma música lá, uma dupla, Nó e Oreia, chamava música. Nossa. Cara, eu achei que o cara fosse mais novo, né? Nó e Oreia, cara, acho que é Nó e Oreia, é tipo trap, sabe trap? Tem essa onda do trap. Sim. Trap é foda, né? Trap. Que não tem, acho que é trap ali, mas enfim. E aí tava rolando uma música dessa dupla aí, Nó e Oreia, acho que é isso, Nó e Oreia, não sei. E aí a música era muito legal até, era falando de você, do Senado, o cara ia lá em Brasília, não sei se queria fazer lá no Senado. E aí no meio surge uma vozinha assim, que eu reconheci na hora, que o que é que você vai fazer domingo à tarde? E aí entrava a batida. E era um sampler no refrão, o que é que você... Eu cheguei pro meu filho e falei, Lino, sabe quem é esse cara aí que tá falando isso? Esse cara chama Nelson Ned. É um anãozinho. Ele foi atrás, cara. Sabe se ele descobriu que o Pablo Escobar levava ele pra fazer show lá, que o cara foi um ídolo fez show no Carnegie Hall lá, Nelson Ned, através de um sampler. Então, que louco, né? Como às vezes as coisas levam para caminhos, né? Então, de repente, através desse negócio aí do GPT aí, ele começa a se interessar por texto. E ele começa a querer escrever a história dele também, com a ajuda do GPT. Não é? Então, o cara cria uma ilustração, aí ele só que ele cria, sabe? Aí ele, vou fazer isso. Então acaba virando uma ferramenta também, né? Como no tempo lá do Photoshop, que surgiu tudo lá, os programas que tinha Fractal lá, que eram os programas que a gente usava, né? Do Illustrator e tal. Vetores, né? Então tem
Pra fazer porcaria vai fazer... Pois é, para fazer porcaria vai ficar mais rápido, pelo menos. Não, mas quem faz porcaria vai fazer uma porcaria talvez um pouco melhor, mas vai continuar sendo porcaria, entendeu? É verdade. Porque a pessoa não vai saber fazer escolhas, porque o julgamento crítico vai continuar sendo dele. Né? Ele e vai agradar também, vai acabar agradando, que a gente falou. Tem gente que não liga, não vai ligar mesmo se é feito, não é feito. Eu sei que eu vejo que em Ribeirão muita coisa que puta, eu bato o olho assim, não, o cara pegou isso de alguém, sabe assim, na parte de design, sabe, na parte de comunicação visual. E você acha que o cara tá ligando, o dono ou o cliente, que aquilo ali é copiado, é chupado, que ele pegou na internet, no Google. Não liga. Sabe? Eu conheço gente que já ganhou bastante dinheiro vendendo imagens em banco de imagens, né? Sim. Viajou o mundo, tirou muita foto, Tá. vendeu. Aí, quando esses caras começaram a ganhar dinheiro, eles falaram, então agora vamos fazer curso. Aí fizeram o curso, aí criaram 1 milhão de concorrentes. Agora o negócio que vale isso aqui, agora banco de imagens? Banco de imagens, porque não existe mais imagem. Fotografia publicitária não existe mais. Não. Não existe mais. Eu na época... Não, isso é engraçado. Mas até pouco tempo existia, né? O cara ia fazer um anúncio do pimentão, ele ia lá tirar uma foto do pimentão. Não, e era engraçado que nisso aí, quando eu trabalhava dentro de agência, né? Agora eu faço freela, mas quando eu estava lá dentro da agência, é engraçado assim, porque nossa, essa foto tá demais, né? Foto estoque, lá que tinha, né? Isso aqui é demais, nossa, maravilhosa. Aí fazia uma puta campanha, cara, dava, sei lá, 10 dias. Outra agência fazia com a mesma foto, sabe assim? Vinha outra coisa, né? Então, pô, imagina, mas aí ninguém tá nem aí, ninguém tava nem aí também. Né? Então é isso, eu acho que. Sei lá, né? Tecnologia. Eu sou meio avesso, assim, não é que é avesso, mas eu gosto da coisa mais orgânica, né? Sim. Mas, tanto em todas as artes, assim, né? Eu curto a coisa mais orgânica, né? Eu lembro que, cara, muito engraçado como nós estamos velhos, né, Dan? Quando surgiu. Não fala isso de mim, não. Não, então bem. Quando surgiu. Você vai concordar. Você vai concordar como nós estamos velhos. Quando surgiu o Kraftwerk. E na época sim, música feita por robô, né? Não é louco? E o Giorgio Moroder. Maravilhoso. From here to da Dona Summer. E aí, assim, na época, tipo assim, né? Não, é tudo computador, os caras são robô. Cara, você pega. Hoje é mais orgânico, né? Assim, a música mais no seu estado mais bonito, assim, de criação e tal. Mas na época os caras, eles foram avante, né? Da tecnologia. Quando eles não aparecerem, isso era muito legal, né? Os caras parecer robô mesmo na coisa, na capa do disco, né? Depois do Daft Punk, né? E exatamente, eu ia falar nisso também, né? Quer dizer, que quando tem talento, né, cara, joga a favor. Quando o cara tem talento, joga a favor. Agora, quando não tem, aí pode apelar para... Conta uma daquelas histórias. Sig Sputnik, né? Foi também, eu lembro que na época quando saiu Sig Sputnik, né? Você lembra da musiquinha, né? Lembro. Foi assim, é a nova, eu lembro na Bis, os críticos, é a revolução do rock. Sabe assim, cara, sumiram, né? Sei lá, no outro ano ninguém mais falava no Sig Sputnik, né? Então, é louco, né, cara? Muito louco. A grandíssima maioria desses artistas, eles são feitos mesmo para, quer dizer, as corporações pegam, espremem e jogam fora. Né? Pouquíssimos tornam-se clássicos, né? Como Freddie Mercury, falando mais recentemente, um Chorão, uma Cássia Eller, né? Pouquíssimos tornam-se imortais. Sim, pouquíssimo. O talento, né? É o talento. Aí realmente é o talento. Mas então, hoje eu vejo, sei, né, cara? Eu fui no João Rock lá e aí eu tava no meio do show do Gil. E aí os meus filhos, tava no show do Gil, né? Aí eu tava com os dois e falei, o pai, tá na hora do
Como é que chama? Um desses molecada do trap aí, né? Ah, do trap. Que era no palco. Aí é muito surreal, né, Dani? O Gil num palco menor, meio paralelo. Aham, E o cara era a grande estrela. Puta, como é que chamava? Que era um nome engraçado, um apelido engraçado. Chola, Chela, não sei o que. Era um cara que era o. Tipo assim, o Emicida abriu pra ele. Sabe assim, o negócio assim? Sei, O cara que era o cara. O cara era. Aí eu pensei na hora. Cara, eu tô saindo do show do Gil pra ver o não sei da Chola lá, não sei. Chola, não sei Mas fui, tava com os moleques, no fim, né? Claro. E o cara atrasou pra caramba. No fim ficou tão tarde que a gente nem viu esse. Mas aí no show do Emicida, no meio do show do Emicida, ele vinha e fala, pô, eu quero convidar aqui, participação especial. E eu lá meio assim, né? Eu não curto muito assim, né? É legal, algumas músicas, mas. Eu sou de outra geração. Sim. Aí, bom, mas o Emicida é bom. não, bom. Sim, não, é bom. Mas é que. Não é aquela coisa que você põe talvez seja uma estranheza até, assim, enfim. Aham. Mas aí no meio do show do Emicida, agora quero convidar aqui, chamar um cara aqui e tal, assim, quer dizer, um convidado ali, Marcos Valle, cara. Nossa. Entrou o Marcos Valle, foi tocar piano, fizeram uma música junto. Aí eu fiquei embevecido, né? Aí eu falei pra eles, meus filhos, ó, esse cara aqui é um dos meus heróis, bicho. Sabe, tipo o João Donato, Marcos Valle, Carlinhos Lira, os grandes, dos grandes, né? Tom Jobim, o Marcos Valle tá ali. E o cara meio fazendo participação no show do Emicida. E o cara numa humildade, no fim ele ficou ali tocando, sabe? Ele virou meio. Aí entrou outro convidado, ele continuou tocando, virou meio músico de apoio ali, sabe? Sim. Sei. Esse gênio, né? Samba de verão, esse cara aí, né? Porra. Olha a grandeza do cara, né, cara? Muito legal, a grandeza dele, né? Uma participação especial no show do Emicida e fica ali, sabe, na boa mesmo. Então é muito legal, é muito louco aquilo que eu falei lá do eu ia no João Rock, até eu tava com o nome na lista VIP, mas na hora que eu vi aquela fila de carro, eu falei... É cansativo, né? Não dá, Vou ter um bagaço, cara. Desisti. A minha ex estava cantando lá, né, com os Mutantes. Sim! A minha ex-mulher cantando os Mutantes. Foi. Então ela colocou meu nome lá. Mas eu acho que a apresentação, o Serginho, fiquei bem triste, cara. Ele tava muito mal. Ele tá mal. Bem mal. Ele tá assim. Eu até tentei me reaproximar dele para chamá-lo pro Papo de Louco. Tá. Mas a Esmera falou que realmente ele bem mal, né? Ele tá mal não só fisicamente, como... Sim. Cara, a morte da Rita deve ter devastado ele, né, cara? É uma coisa muito... Então, lógico que, pô, é um dos meus heróis também, né, o Sérgio Dias, né? Imagina, eu fui no João Rock mais pelos Mutantes. Tá. Mas eu fiquei, assim, bem penalizado, porque ele tá enxadão. Não, e ele sentado o tempo todo, Aí eu até comentei que encontrei um amigo meu, fiz um comentário assim, até ele achou pertinente. Falei, pô, o Serginho tá virando o Arnaldo, né? Sabe o Arnaldo que tá depois daquele acidente? Ele ficou meio aéreo. Sim. Então eu vi o Serginho, uma hora ele não tava conseguindo plugar a guitarra, sabe? Assim. Mas ainda tem a genialidade, né? Tem. Sabe? Tem a genialidade. Tem. Mas assim, depois... A Esmera me disse que tem dia que ele toca como um gênio e tem dia que ele não consegue performar mais tão bem. Eu senti isso. É uma pena. É uma pena mesmo, porque o cara... E é louco, porque aí teve... Ele era o caçula dessa turma. Ele era o caçula, porque o Zé Ramalho, showzaço, impecável, sabe? O show do Zé foi até engraçado, né? Na hora que ele tava... Eu e os dois ali, né? Tomando uma cerveja, ele tocando chão de giz, né? Eu tô lá, assim, né? Puta, chão de giz, o cara ali na minha frente, o Zé Ramalho, e a banda ótima, e ele ótimo. Eu só escuto o Lino falando pro Theo, né? O meu filho falando pro outro. Theo, olha lá, ó, o velho tá chorando. Falei, pô, já valeu ter vindo aqui, né? Já valeu. Então o Zé, o Gil também tá bem, assim, né? Com a família. O Alceu eu não assisti, mas o Alceu também falaram que ele também detonou na apresentação. E o Serginho, né, cara, que é o mais novo de todos, naquele estado. É verdade. Assim, então, foi meio triste. Ainda não há nenhum diagnóstico, inclusive. E aí depois eu vi uma entrevista dele falando que além de tudo, eles vieram de uma turnê americana e ele estava doente, mas ele falou que não é de fugir de palco, ele foi mesmo assim. Então, enfim, né, cara, ele... Acho difícil. Tomara que recupere. Torçamos para que eles recuperem. Ele é uma... Sim, uma lenda. Ele é uma alma muito iluminada. Eu sou... né? Admiro muito. Você teve prazer, né? Eu tive. Né?
Eu passei uma semana na casa dele, gravando com ele. E conta uma daquelas histórias proibidona dos seus amigos que você tem que trocar o nome, que se não suja. Não, você vai trocar o nome do amigo. Não, proibidona aquelas histórias de verdade que aconteceu com o pessoal da Meta lá, com o pessoal, com aquelas do fotógrafo lá. Isso, sempre um clássico, né? Eu encontrei o Roberto Edson. Para fechar, então. Para fechar. Quanto tempo não? Para fechar. Para fechar, acho que tá ótimo. Eu encontrei o Roberto Edson, né? Aliás, se você entrevistou, esse é um cara também. Ele já está. A data marcada. Figuraça, Roberto. Roberto Edson, uma vez na época do Barmania, né? E aí, na época das performances, né? Primeiro eu fazia um aperitivo para depois a história boa. Essa aqui não é muito boa, não. Mas aí, na época das performances, e eu encontrava muito o Roberto Edson, a gente tomava no balcãozinho em pé ali, tinha as performances, né? E aí, anos 90, né? Tudo virava performance. E aí um dia teve uma performance, e aí o Roberto Edson falou, eu não conheço, não, é performance. Aí, performance. Aí, ó, se você vê chegando aqui no bar, um pessoal com lençol, vela e é performance. Aí toda vez que eu encontrava com ele, Renato, performance. E aí tinha umas performances. Uma vez a gente estava no Jardim Contemporâneo, na galeria Jardim Contemporâneo, grandes tempos das grandes vernissagens, que tinha vinhos, whisky. Cara, entrou um grupo e os caras. É uma performance, uma galeria. O cara jogou uma pedra no chão. Sabe, jogou uma pedra. Cara, fudeu, estragou, lascou o chão da galeria. É que nem instalação. Não, é. Instalação é aquela coisa. Não, mas a instalação não oferece risco físico. Performance, sim. Aí o cara jogou e aí tinha uma senhora que já meio mamada. Fala, que é isso, meu senhor? Aí era performance, não pode falar que é performance, né? Então o Roberto, e eu contei essa história depois com o nosso amigo. Julinho. O Julinho é um dos caras mais. É um cara. Mas é aquela história, né? Se ele sentar aqui, ele não vai performar bem. Ele vai travar. Ele vai travar. Mas o Julinho, ele tem umas histórias que viraram clássicos dele. Uma delas é esse ele foi fotógrafo, foi fotografar uma festa nos arredores de Ribeirão aqui, né? Anos 80, acho, sei lá, final dos anos. Começo dos anos 90. E ele foi fazer e tal, e ele, na volta, a festa acabou, sei lá, 5 horas da manhã, e ele, um pessoal, uma molecada voltando para Ribeirão, dessa chácara, e ele pediu carona, os caras, não, aí ele veio sentado atrás, eu não lembro, eu lembro que era um carrão, assim, sabe? Sei lá, um dojão, era um carrão. E ele veio sentado atrás, no banco, no meio, atrás, o cara, a menina, mas uma menina aqui, outro cara aqui, ele no meio. E os caras saíram mamados e vieram, voltando para Ribeirão. Aí na hora que eles entraram ali no balão, que agora é o Trevão, aquele balão lá da Mabel, né? Sei, da Mabel. Eles entraram ali, o Julinho só fez assim, né? Pôs a mãozinha no capô do carro. Aí a menina, o que foi ele? Vai virar. Aí falei, e aí, Julinho? Girou. O carro virou. O carro virou com a mãozinha. Diz que deu aquela rodada na grama ali mesmo, né? E todo mundo, vai, o carro vai explodir, vai nada, gente, calma, não, o carro vai explodir. Eu falei que ia virar com a mãozinha aqui ainda. Aí eu falei, mas e aí, o que você fez? Ué, o que eu podia fazer? Desci e comecei a fotografar o carro com as rodas pra cima. Mas ele contando, sim, né, a história que o cara contando, né? Claro, então tem várias histórias. E eu contei essa história pro Roberto Edson, logo ele vai incluir no show dele, né? Porque agora eu conto que ele também. E o Julinho, na época do Barmania também tinha uns shows do Dartan. Aliás, o Dartan também é outro cara, hein? O Dartan é um cara pra você chamar. E o Dartan tem umas histórias boas com o Dartan. Muito, tem umas histórias ótimas. O Dartan é mímico. E ele, uma vez, fazia as apresentações no Barmania e o Julinho adorava zoar o Dartan, né? E aí eu cheguei e falei, Julinho, encontrei ele lá antes, né? Sábado vai ter apresentação do Dartan lá no Barmania, hein? Vamos?
Pode parar. Pode parar. Mas o Dartan mímico e eu cartunista. Anos 90, a gente foi fazer um trabalho em São José do Rio Preto, lá no Ângulo. Ele dá uma oficina de mímica e eu de cartoon. Então nós ficamos uma semana lá e a gente enfiava o pé na jaca quase todo dia lá. Uhum. Cara, tinha um barzinho, tinha uma jukebox. Sim. E aí aquela música até, pô, morreu agora recentemente, né? Na, 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 Jane Birkin, né? Que era do The Terminal Plus. Na, 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 e a gente conhece essa música, e é toda a boemia de Rio Preto lá, e a gente fazia uma performance, a gente vinha correndo. Era uma música sensual. Aí cada um do lado do bar, né? Cada um do lado do bar, eu e o Dartan, punha essa música e a gente vinha correndo, assim, em câmera lenta, pra abraçar e passava, sabe? Eu abraço, fazia uma mímica cartunística, né? Puta, era muito divertido. Aí um dia a gente tá no bar lá dos boêmios de Rio Preto também, o Dartan mímico e eu cartunista. E aí a gente tomando umas lá, e tinha um cara que ele tinha um programa, da época lá era famoso em Rio Preto, programa de rádio. E ele, não, vocês são muito bons, eu queria convidá-los para vocês irem lá no meu programa, mostrar o trabalho de vocês, né? Não tinha, não. Hoje daria, porque YouTube e tal, né? Podcast. É, cara. Não, era rádio, só rádio. Era tipo, só rádio mesmo. Aí eu fiquei imaginando, né, cara? No ar. Agora, Dartan, por favor, seu trabalho. Aquele silêncio, agora, Renato, o seu trabalho. Esse Ou cara, podia narrar, né, o Dartan. esse narrando. cara que convidou, esse é o verdadeiro papo de louco. Não, muito bom. Aí a gente ficou meio assim, né? E a gente, uma meia hora pra explicar pro cara que não dava, né? Mas como não? Vocês são grandes artistas. Eu falei, sim, mas é mímica e cartoon, um programa de rádio. Que bacana. É. Renatão, foi um grande prazer, cara. Que bom. Cara, eu sabia que o negócio... Eu sabia que ia render bastante. É legal porque um pouquinho, né? Um pouquinho da vida da gente, né? Cara, e De vai louco, vai ficar gravado lá sim, até o colapso. Fico honrado de estar aqui, assim, na frente de tantos figuraças aí, né? Que você está junto, né? Na frente e junto, assim, né? E pessoas que podem mesmo contribuir meio que... O arquivo da cidade, né, cara? Não é louco isso? É o MIS, né? É a imagem e som do pessoal que... E vai ficar de um lá. jeito ou outro, acabou fazendo arte em Ribeirão, né? Então, e é muita gente, cara. Vai vir o Cleido, vai vir o Cachaça. Vai vir tudo. Dá cá um abraço. Um abraço. Um abraço é feito. Valeu. Último. Muito bom, muito bom. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Tchau, galera. Ó,